Meus amigos, na aula de hoje nós vamos fazer a correção comentada. Eu vou utilizar aqui a ferramenta do Google para a gente analisar aqui o percentual de respostas. Tá? Vamos partir então para a correção comentada, para que vocês possam, com esses comentários, desenvolver, né? Aprender com o erro, vamos dizer assim, né? Aprender com o acerto, né? A gente aprende acertando, mas a gente pode reconhecer quando erra e conseguir não repetir o erro. É possível isso, tá? Memórias de livros, né? Eu vou fazer a leitura rápida e depois a gente vai fazer ler as questões. Nas férias escolares, ela ia me buscar para que eu passasse com ela, e meu pai ficava preocupado. Dona Amália, dizia ele, tratando-a com cerimônia na esperança de que ela se imbuísse da necessidade de atendê-lo. O menino vai com a senhora, mas sob uma condição. A senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, cercado de bolachinhas e docinhos e lendo essas coisas que a senhora lê. Senhor doutor, respondia minha avó, sou a avó deste menino e tua mãe. Se te criei mal, Deus me perdoe. Foi a inexperiência da juventude. Mas este cá ainda pode ser salvo, e não vou deixar que tuas maluquices o infelicitem. Leva o menino sem condição nenhuma. E, se insistes, digo-te muito bem o que podes fazer com tuas condições. E vê lá se não me respondes. E hoje acordei com a ciática e não vejo a hora de deitar a sombrinha ao lombo de um que se atreva a chatear-me. Passar bem, senhor doutor. E assim eu ia para a casa de minha avó, Amália, onde ela comentava mais de uma vez com meu avô como o filho estudara demais e ficara abestalhado para a vida. E meu avô, que queria que ela saísse para poder beber em paz a cerveja que o médico proibira, tirava um bolo de dinheiro do bolso e nos mandava comprar umas coisitas de ler. Amália tinha razão. Se o menino queria ler, que lesse. Não havia mal nas leituras. Havia em certos leitores. Então saíamos gloriosamente, minha avó e eu, para a maior banca de revistas da cidade, que ficava num parque perto da casa dela, e cujo dono já estava acostumado àquela dupla excêntrica. João Baldo Ribeiro, um brasileiro em Berlim, Rio de Janeiro, efetiva 2011. Esse é o nosso texto, né? Bom, a questão primeira pergunta sobre o gênero. E o gênero bem claro, né? Memórias literárias, ou memória literária, aqui no singular, conforme está. Pessoal, olha aqui. Já começa na primeira pessoa. É uma característica fundamental da memória literária. Nas férias escolares, ela ia me buscar, um pronome oblíquo de primeira pessoa. Para que eu, primeira pessoa, as passasse com ela e olha, um pronome possessivo de primeira pessoa. O pai ficava preocupado. Né? Bom, é só essa partezinha para a gente entender. Uma das características das memórias literárias é a narração em primeira pessoa. Tá? A memória, é o próprio narrador que está contando sua história. Ok? Você pode ter primeira pessoa na crônica, pode ter também, ou pode haver primeira pessoa no conto, ou no diário pessoal, também um texto em primeira pessoa, esse sempre em primeira pessoa. A questão não é só essa, o gênero ele é marcado por outros elementos, como uma referência ao passado, mas que você percebe o presente ali, esse passado sendo trazido para o presente. Essa é uma característica da memória literária. E a maneira poética como isso é contado, uma poesia em prosa. Tá? Então, existe uma beleza, por isso que o nome é memória literária. Então, a memória literária é um texto que tem essa característica, ou essas características. Bom, algumas coisas a mais que nós vimos durante as nossas aulas sobre esse gênero. Tivemos ali, por exemplo, né, Parecida Mais Diferente, o texto de Tatiana Belink também, sobre a vinda para o Brasil, já vimos isso em outras aulas. Tá? Vamos lá. O enredo narrativo está centrado. O que é enredo, gente? De maneira simples, prática e simples.
O que a história está contando? Isso é o enredo. Então, o enredo está centrado na ida de um menino para a casa da avó nas férias. 57% dos alunos acertaram essa questão. Tá? Então, foi bom, o pessoal compreendeu. Eu fico muito feliz quando vejo alunos acertando questões sobre os elementos da narrativa. Quais são os elementos? Narrador, espaço, personagem, tempo e enredo. Não se esqueçam disso. Tá? Narrador, espaço, personagem, tempo. Isso é um elemento importante para você entender tanto os elementos quanto a estrutura. Estrutura, início, né? Estabelecimento do conflito, clímax e desfecho. Aprendeu isso, você já conhece a estrutura do texto narrativo. Conhece a estrutura e conhece os elementos. Daí para frente é você compreender a história. A terceira questão. O foco narrativo do texto é em... já falamos, né? Primeira pessoa, narrador, personagem principal. É o próprio menino contando aquilo pelo qual ele passou quando ia passar, aqui no caso, uma de suas férias na casa da avó. E o pai se opondo ali àquela história da avó fazer todas as vontades do menino, especialmente a vontade dele ler. A vontade de ele ler, né? Bom, então, primeira pessoa, narrador, personagem principal. Ok? Letra A, então. Uma das preocupações do pai era para que sua mãe não deixasse o menino fazer o que quisesse. O trecho que marca isso claramente é bem simples, né? 60% dos alunos acertaram, mas os que erraram foi uma desatenção, né? Olha aqui, ó. A senhora não vai deixar que ele fique o dia inteiro deitado, cercado de bolachinhas. Ok? Então, bem simples, né? Bolachinhas e docinhos, né? Bem aqui, 60% dos alunos acertaram essa questão. A quinta questão. E vê lá se não me respondes, que hoje acordei com a ciática. Indica que a personagem Dona Amália... Gente, infelizmente, muita gente colocou aqui, ó, sofre de uma doença grave que limita seus movimentos. Tá? Aqui no texto, não é isso que está... A questão não é essa. Ciática realmente se refere a uma dor de um nervo que vai... comprime lá uma vértebra, dói, pode até paralisar a pessoa, né? Isso é verdade. Mas aqui no texto não está indicando isso aí. Está indicando que ela não aceita condições para levar o neto para a casa dela. Ó, e vê lá se não me respondes. Que hoje não acordei que hoje acordei com a ciática. Então, isso aqui indica que ela não aceita condições. E poucos alunos aqui, no caso, não foi a maioria, né? Apenas 28%, essa é uma questão difícil. Tá? Não aceita condições para levar o neto para a casa dela. Ok? Aqui é uma questão de interpretação. Vamos para a sexta. Quando Dona Amália diz ao filho, passar bem, senhor doutor, ela expressa o que, na verdade? Aqui, passar bem, senhor doutor, ela aqui não está desejando realmente que o filho fique bem. Ela não está preocupada com isso, não é isso que ela está falando aqui. Ela está um pouco chateada com ele ali por causa dessa história dele querer colocar regras para a avó, no caso a mãe dele, o pai do menino, levá-lo para a casa dela. Então, é uma ironia pelo fato de o filho provavelmente ter ensino superior completo. Tanto que no texto ela fala sobre isso aí. Nós podemos ler. E assim eu ia para a casa de minha avó, Amália, onde ela comentava mais uma vez que com meu avô, como o filho estudar é demais e ficar abestalhado para a vida, né? Estudar é demais. Então aqui dá a entender que ele tem o ensino superior completo, ela usa uma ironia. Passa bem, senhor doutor. Ok? A sétima. E então saímos gloriosamente, minha avó e eu, para a maior banca de revistas da cidade, que ficava num parque perto da casa dela e cujo dono já estava acostumado àquela dupla excêntrica. A palavra destacada é um adjetivo que qualifica a avó e neto por... Aqui, gente, é dicionário. Eu sei o que significa. Não sei, vou pesquisar. Vocês estão fazendo prova online, então aí é distância. O que é excêntrico? Você não vai procurar no dicionário a palavra excêntrica, porque ela está flexionada para o feminino. Você vai procurar no dicionário a palavra excêntrico. Tá? E aqui, no sentido do texto, significa
não terem um comportamento muito comum, serem pessoas diferentes. É isso, letra D. Maioria aqui, 54% dos alunos, acertaram a essa questão, tá? Rapidinho, uma questão de concordância verbal aqui. 1% acertou, se fosse caso 1%, ou 2% acertaram. 54,3% acertaram a questão. A concordância que se faz é essa, né? Percento, você concorda com o numeral que está ali. 1, verbo no singular. 2, verbo no plural. Ok? Um menino fez a tarefa. 2 meninos fizeram a tarefa. É bem simples. 1% fez a tarefa. 2% fizeram a tarefa. Okay? Aqui no caso, 54,3% acertaram a questão. 8. Assinale a alternativa em que o termo com letras maiúsculas seja um adjetivo. Muito simples, gente. Adjetivo qualifica um outro ser, ok? Se você tem a palavra condição, ó, houve um número razoável de acertos aqui, no caso de erro, né? Condição é um substantivo, é uma coisa, né? É algo que existe, tá? É um substantivo abstrato. Abestalhado é uma qualidade, tá certo? Para o filho aqui, ó, como o filho estudar ademais e ficar abestalhado. Se fôssemos classificar, se fôssemos analisar sintaticamente, seria um predicativo do sujeito. O sujeito é filho e o abestalhado é um predicativo do sujeito, uma qualidade do sujeito. Né? Se tornasse besta, né? Seria isso. A palavra aqui, ó, deitar a sombrinha. Sombrinha é um diminutivo aqui, é um nome carinhoso aqui para guarda-chuva, né? Um nome dado também para guarda-chuva. Faz uma sombrinha ali, né? Nome. Então, sombrinha aqui é um substantivo. E aqui, ó, certos leitores. Certos é um pronome indefinido, tá? Então, não é um adjetivo, não é uma qualidade, tá? E alguns alunos erraram essa questão, só ter mais atenção com isso. Número 9. Assinale a alternativa em que o verbo ou a locução verbal expressa uma ação pontual no passado. Verbo no pretérito perfeito. Trabalhamos bastante nesta etapa. Esperamos que vocês tenham compreendido essa forma verbal, ok? Olha só, nas férias escolares ela ia aqui, ó, nas férias escolares ela ia me buscar. Ia, o verbo aqui está no pretérito imperfeito, uma ação comum, que continuava no passado, uma ação contínua, ação costumeira no passado, aqui no caso. Leva o menino sem condição nenhuma. Aqui é o presente do indicativo. A ação, né, que está sendo feita aqui é no presente do indicativo. Muitos alunos aqui responderam de maneira incorreta também. Assim, eu ia para a casa da minha avó Amália. Né? O mesmo verbo, ó, ia, né, é o pretérito imperfeito. Poucos alunos acertaram, né, essa questão, né? Então, hoje acordei, olha só, é pontual, ó. No passado, ação pontual, acordei com a ciática. Hoje acordei, tá? Apesar do advérbio de tempo hoje está falando do momento presente, né? Mas aqui é uma ação no dia de hoje, uma ação anterior no momento em que é narrada a situação aqui. Hoje acordei com a ciática. Então, apenas 6 alunos acertaram essa questão. Tá? Muita atenção com o verbo. 10. Assinale a alternativa em que o verbo expressa uma ação contínua no passado. O pretérito imperfeito, como comentamos anteriormente. O menino vai com a senhora, vai, ó, presente, está acontecendo ali, é um momento presente. Aqui é um presente com ideia de futuro. O menino vai com a senhora. Depois diz aí, irá com a senhora. Né? Mas aqui é o presente com uma ideia de futuro. Possível usar. Né? Mas este cá ainda pode ser salvo. Pode ser, ó, temos aqui uma locução verbal, né? Pode ser salvo. Aqui não é pretérito imperfeito. Nós temos aqui o presente, ok? Hoje acordei com a ciática, que é o pretérito perfeito que vimos anteriormente. A resposta correta, e sim, né? A maior parte, que 60% acertaram a questão. E assim, eu ia para a casa de minha avó Amália. Ia, ó, o verbo ir aqui, expressando uma ação costumeira no passado. Ok? É isso aí, gente. Pega o material em PDF, passe para o caderno, podem
refazer as questões. Já foi fechada a avaliação, mas vocês podem registrar essas respostas corretas. Vamos para o nosso próximo comentário, tá? Bom, continuando então o nosso segundo texto da semana passada, que era uma avaliação de recuperação paralela, e também, se o aluno quisesse melhorar a nota, né? Vamos lá. O texto era uma vez numa terra muito, né? De Luiz Fernando Veríssimo. Vou fazer a leitura rápida aqui para facilitar a compreensão da correção. Era uma vez numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria, pensando consigo mesma: Eu, hein? Nem morta. Bom, aqui nós temos uma historinha bem interessante, né? E vamos lá para o nosso comentário aqui a respeito das questões, né? O segundo texto pode-se afirmar com certeza que, bom, bem simples, né? A princesa rejeitou o pedido da rã, ok? Com certeza. Aqui, quando você tem essa parte na questão, com certeza, então você não pode, por exemplo, dizer a rã era um belo príncipe encantado. Isso é possível, porque ele afirma isso, né? Mas nós não podemos afirmar isso com certeza. Apenas a rã disse isso à princesa. Será que era mesmo? Poderíamos dizer que a princesa sonhava em casar-se com um belo príncipe? Poderíamos dizer, mas com certeza não. A letra D, ó, no final, a rã se casa com a princesa. Essa é impossível. Não aparece aqui no final da história que a rã se casa com a princesa. A única que nós podemos afirmar com certeza é que a princesa rejeitou o pedido da rã. Ok? Por que podemos afirmar isso? Porque ela vem aqui e diz assim, ó, eu, hein, nem morta. Ok? E, gente, dos que responderam, foram poucos anos que participaram dessa atividade, a maioria errou, tá? Então, apenas 42% acertaram essa questão. A número 2, a princesa disse, eu, hein, nem morta, por... Bom, também não foi a questão de achar a rã muito asquerosa. Não é ela não expressa isso, né? Mas aqui você pode inferir do texto que após todo o diálogo, né? Ela não achou a rã asquerosa, ela ouviu a rã, mas quando chegou a proposta foi avançando, né? Tanta atividade, né, para ela aqui, preparar meu jantar, lavar minhas roupas, criar nossos filhos, seríamos. Aí ela, eu, hein? É depois disso que ela fala. Senão ela poderia ter visto a rã, pulou o colo dela, sai daqui. Né? Não foi isso que aconteceu. Ela recebeu a rã ali, ouviu a proposta, e só no final ela diz isso aí. Ela não queria casar, preparar, né, essa parte aqui da história. A número 3. Em uma princesa linda, independente e cheia de autoestima, a palavra autoestima, aqui dicionário. Se eu não sei o que é autoestima, eu vou lá pesquisar. Uma capacidade de valorizar-se a si mesma, né? Ok? Então, 85% dos alunos acertaram. Ótimo, né? Entenderam aqui a questão do vocabulário. Em seguida, escolha uma alternativa que apresente a sequência correta para as assertivas
acima. A sequência correta, os que responderam correto aqui, no caso, não foi maioria, mas 35% acertaram essa questão. A proposta dessa aqui era assim: primeira opção, a princesa sonhava casar-se com um belo príncipe encantado, né? Falso, né? Porque o texto não afirma isso e não podemos afirmar aqui de maneira que seja verdadeira essa sentença, né? A segunda, a Rã faz uma proposta de casamento para a princesa. Verdade, faz uma proposta de casamento para a princesa. V, ok? A terceira assertiva, a princesa rejeitou a proposta Rã. Correto. Eu, hein? Nem morta, ela diz. Então, verdadeira. O príncipe foi embora após ter seu pedido rejeitado. Falso, né? Não era um príncipe, não era uma rã. Ela não se transformou em príncipe. Então é falso, né? Não foi um príncipe embora, foi uma rã embora. Ou não. Pode ter sido também, né? Devorado aí, comida, virou jantar, né? Ok? À noite, né? Então, podemos inferir do texto que a princesa comeu a rã. Aqui é inferir, tá? Não temos uma certeza, mas podemos inferir. Por que podemos inferir isso? Porque diz assim, ó, naquela noite, quando saboreava pernas de rã saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, olha aqui, ó, a princesa sorria, pensando consigo mesma a respeito do que o príncipe fez, o príncipe não, do que a rã falou com ela. Eu, hein, nem morta, né? Então, aqui podemos inferir, né, por um raciocínio lógico, né, utilizando a lógica, que a princesa comeu a rã. Oh, triste, né? Triste fim. Bom, a número 5, assinale a alternativa em que há apenas substantivos abstratos. Pessoal, substantivo abstrato é aquilo que depende de outro ser para existir. Autoestima, encanto, beijo e noite. Esses aqui são substantivos abstratos. Os demais, nós temos princesa, rã, lago e castelo, substantivos concretos. Colo, bruxa, príncipe e jantar, substantivos concretos. O jantar é um tipo de comida, não um verbo, né? Lar, local onde mora, mãe, roupas e filhos. Então, também temos aqui os substantivos concretos apenas. Tá? Então, letra C. É isso aí, pessoal. Eu vou postar para vocês aqui a atividade em PDF. Vocês podem refazê-la a título de exercício apenas, tá bom? Vamos lá, então. Quem quiser postar, já sabendo as respostas, poder refazer a atividade. Ok?